Muito bem, senhoras e senhores, dando prosseguimento ao seminário A Voz do Campo, o que é feito além das porteiras das propriedades rurais, painel que começa agora com o renomado jornalista Políbio Braga como mediadora. Bom, senhores, boa noite. Eu quero dizer para vocês que é um prazer enorme estar aqui com vocês esta noite, principalmente porque nós vamos discutir alguns temas que têm muito a ver com política. Eu ouvi os pronunciamentos anteriores aqui e percebi que tinha uma parte técnica muito consistente, né? Mas agora nós vamos ver o que está além das porteiras, né? Muito sobre política, né? Eu não preciso dizer para vocês que nós estamos atravessando uma quadra, eu não diria decisiva, mas uma quadra de grande alegria, eu acho, para todos nós, porque estamos rapidamente mudando a cara desse país, que vai ser aquilo que nós sempre quisemos que ele fosse. Vocês podem ter certeza disso. E não tem mais volta, né? Cada um que se posicione com essa perspectiva, porque as coisas mudaram nesse país, não vão mudar só no final do mês, não. Elas mudaram já. Agora é só uma questão de dias aí. Então, vamos começar pelo começo, né? Mas, de qualquer maneira, como dizia Jacques, o Estripador, também vamos por partes. Então, cada um dos nossos 3 convidados aqui poderão falar durante 10 minutos, e eu vou passar de cara a palavra para o nosso deputado, Reis, o Luiz Carlos Reis, né? Que além de dominar completamente tudo que se trata do agro, né, é uma personalidade política mais do que instigante, né, e vai poder nos contar o que está acontecendo lá por Brasília, mas não só aquilo que nós já sabemos, mas aquilo que nós não sabemos e que talvez ele possa contar, né? Então, com a palavra o Reis. Boa noite a todas e a todos, produtoras, produtores e aos empresários que aqui vieram. Saudar e agradecer a presença do senador Álvaro Dias, grande figura paranaense, hoje é o cenário nacional que vem conosco na abertura, também os nossos secretários que estão aqui de Agricultura, do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, Marcos Peixoto, nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado, senhoras e senhores, aos demais painelistas, e o Políbio faz uma provocação. Em primeiro lugar, ao Marcelo, aqui está um comunicador, né, que é o Políbio, também o nosso parceiro, grande parceiro do Canal Rural e hoje do site Notícias Agrícolas, o João Batista Olive, e a Fabelli, que eu conheci hoje, mas sei também que é da mesma linha do João Batista, que está hoje lá na TV no estado de Goiás. Importante a comunicação e o programa que o Marcelo faz para que nós possamos fazer essa interação, e inclusive a pressão, seja nos senadores como o Álvaro, seja nos deputados como eu, o Hernani é deputado estadual, seja nos secretários, enfim. Esse é o papel importante que vocês têm para pressionar, o movimento de pressão, e eu vi a pressão, viu, Valdecir Sovernigo, meu colega, alguns dos colegas que estão aqui, a pressão que fazem hoje no governo de Goiás contra o aumento dos impostos dentro da agricultura. Aquilo que aconteceu na Argentina, com a presidente Kirchner, quiseram começar a fazer, Álvaro, aqui no Brasil, né, notícias, mas acabou não se confirmando, porque o presidente não aceitou essa ideia de aumentar impostos para a agricultura, como fizeram na Argentina. Então, essa pressão é importante, e hoje, produtores da AproSoja e outras entidades, sindicatos, federações, lá no estado de Goiás, estão fazendo contra o governador, que suspendeu, mas ainda não, de uma certa forma, não eliminou o decreto da cobrança dos impostos. Então, esse é o tipo dos programas que tem hoje para poder nos dar essa pressão nos parlamentares e pressão também nos governos estaduais ou federais. Mas, um ponto importante para colocar para vocês. O que nós estamos tendo nesses últimos dias, eu e o Políbio, de uma certa forma, somos vítimas de um sistema, João Batista, do PT. Abertamente, a questão é essa, né? Nós atravessamos esses processos ao longo desses anos, e uma notícia das mais importantes, talvez, que a gente possa colocar para vocês. Está acabando, e o Álvaro pode confirmar isso depois, a ideologia. Um dos grandes problemas do governo Lula para cá chama-se ideologia.
Se nós sofremos problemas com as questões indígenas, é por ideologia. No Rio Grande, Santa Catarina, Paraná e por aí se vai no resto do Brasil, o estado do Mato Grosso do Sul, as terras em algumas regiões não valem nada, um estado extremamente rico, como é o estado do Mato Grosso do Sul, na pecuária ou na agricultura, tem regiões hoje que ninguém quer comprar mais terra, não tem preço, é ideologia. Também na questão INCRA, que é ligado a quilombola e MST, que muitos conhecem bem essa situação, da mesma forma também, né, está acabando com a nova direção que tem hoje no INCRA. Ainda não aconteceu exatamente isso dentro da FUNAI, e nós estamos cobrando lá pela Frente Parlamentar da Agricultura, o novo presidente da FUNAI, para que se trace uma nova política da questão indígena. Okay? Então, esse é o grande problema, quando a gente tira fora a ideologia do processo. Depois, dentro da agricultura, Blairo Maggi, que hoje é o nosso ministro, né? Muito importante, agrônomo, produtor rural, mega empresário, já foi governador lá do estado do Mato Grosso, senador junto com Álvaro Dias, né, colega do Álvaro, senador eleito pelo estado do Mato Grosso, fazendo um grande trabalho no Senado, e hoje é o nosso ministro da Agricultura. Também tem um foco essa questão do Blairo, então esse é um ponto importante para vocês, termos um ministro alinhado com as nossas ideias, certo? E o Blairo dizia, eu preciso conhecer algumas atividades que eu não tenho. Veio conhecer arroz no Rio Grande do Sul, veio ver fumo no Rio Grande do Sul, esteve agora vendo maçã no Rio Grande do Sul, ontem estava em Santa Catarina vendo maçã, já esteve Ortigara lá no Paraná, discutindo com as cooperativas, com os produtores, com as entidades, trigo, né? E outras questões do modelo cooperativista, o modelo que tem hoje lá no Paraná. Então, por isso, extremamente importante um ministro alinhado. Outra questão importante, o presidente Michel, na área econômica, né, está lá o presidente, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, centrado no controle dos gastos, e é um problema. Está o novo presidente do Banco Central, o novo presidente do Banco do Brasil, o novo presidente da Caixa, o novo presidente do BNDES, uma mulher, Maria Silvia, né, está também o novo presidente da Petrobras. Dá para dizer para você o seguinte, está tendo um rumo que não tinha rumo, né, anteriormente. O que a gente via? Uma salada, e infelizmente o Brasil estava pagando para isso. Vocês não podem imaginar o mal que causaram para o Brasil nesses últimos anos, certo? Então, por isso, é extremamente importante que esse rumo, que essa direção, estão abrindo uma picada e se começa a enxergar alguma coisa que não se enxergava nada. E a visão que a gente tem, acompanhando essa questão, exatamente lá em Brasília. Por isso, quero dizer para vocês, tem problemas? Claro que tem. Agora começa o ajuste fiscal, precisa ser feito isso, Álvaro. A parte do Senado, a parte da Câmara, as despesas que têm que serem controladas. Não dá para admitir um rombo na Previdência. Se vocês pegarem, só peguei um dado rápido para vocês, em 2014, as contas não fecharam no Orçamento Público Federal em 17 bilhões. Em 2015, o déficit foi 115 bilhões, Paulinho, tu que é economista. Esse ano, o rombo é 170 bilhões. Imagina cada um de vocês na sua empresa, na sua agricultura, na sua lavoura, está com esse déficit, as coisas não fecham, alguma coisa está errada. Isso está acontecendo lá. Então, nesse sentido, tem que ajustar. O próprio crescimento das despesas não pode ser desproporcional às receitas. O déficit hoje da Previdência, 170 bilhões, né, o déficit 130 bilhões, mais ou menos, o déficit da Previdência. Como é que pode acertar 18%, 19% do orçamento da União gasto com a Previdência? Isso tem que ter um rumo, senão vai ficar o quê? Igual o Estado do Rio Grande do Sul, que o Hernani é secretário, ingovernável. 75%, Marco Peixoto, da receita do Estado o ano passado, senador Álvaro, foi para pagar a folha de pagamento. Não tem Estado que aguente. 60% é o teto máximo e nós já estamos com 75%. Então, esses ajustes, se não forem feitos a nível federal, bueno, alguém tem que acertar isso. Esses aumentos desmedidos que estão acontecendo lá não podem acabar acontecendo. Então, por isso, o ponto mais importante que eu quero ressaltar para vocês, o fim da ideologia. Nós temos questões trabalhistas, que é extremamente importante, é a nossa responsabilidade da Câmara e do Senado ajustar essas situações. Uma nova direção de governo não pode ter, né, Ana Zago Sagrilo, é isso aí, Marco, juíza federal, esposa do Ari Sagrilo, quem é de Santiago conhece. Eu conversava ainda agora, alguns dias com ela e com o Ari, e ela me dizia uma palavra importante sobre a questão trabalhista. Viu a legislação da Inglaterra,
E aí, comparando a legislação da Inglaterra com a legislação brasileira, o que tem? Lá eles protegem as empresas. Aqui é empresa que se lixe. Empresa rural, urbana, né? Não interessa o que for, agricultura, pecuária, comércio, indústria, não interessa. Aqui vale mais o trabalhador. Não sou contra o trabalhador, mas o que se pode, o excesso de direitos faz com que muitas empresas acabem fechando. Esse é um ponto importante que nós temos que focar. As questões ambientais, está aqui via a fala sobre a questão do solo. Nós votamos o Código Florestal e agora começa a aplicação do Código Florestal, que está prorrogado até o final do ano que vem para se fazer o cadastro. Mas com o de posse do cadastro, nós temos um outro ingrediente. Além do Ministério do Meio Ambiente, contra a produção, em muitos casos, nós também temos agora o Ministério Público em cima da gente. Isso é um outro abacaxi, um outro problema. Não querem saber. Por isso, vários são os temas que a gente tem que se dedicar, mas, fundamentalmente, importante nós termos meios de comunicação, como estamos tendo um canal de televisão lá no estado de Goiás, como tem o programa Voz do Campo, com várias emissoras participando, inclusive já entrando em outros estados, como temos o site Notícias Agrícolas, temos o canal Rural, sei lá, tudo que for para divulgar, prestigiar o produtor e a produção brasileira. Por enquanto, um abraço, estamos à disposição. Bom, eu vou passar a palavra agora a dois jornalistas, né, que vão poder aprofundar tudo isso que eu estou falando aqui e muito mais, conversando com vocês para além do que está na fronteira. Cada um dos dois terá 10 minutos também. Depois vamos para a solenidade de abertura, né? Então, eu quero convidar para falar com vocês nos próximos 10 minutos o João Batista Olive, que é diretor de Notícias Agrícolas e jornalista do canal Rural, né? Fique comigo. Muito boa tarde, muito boa noite. Eu trago para vocês, para ser muito objetivo, um alerta, mas antes quero fazer uma homenagem a um grande brasileiro, um dos homens mais corajosos do nosso país, que nós tivemos a oportunidade de conviver e está aqui presente, que é o jornalista Políbio Braga. Salva de palmas para o Políbio. Viva o Brasil! Viva o Brasil! E vamos vencer! Políbio, muito obrigado. Aprendi... Olha, deixa eu só dizer uma coisinha aqui. Há pouco o Heinz disse assim, eu e o Políbio somos vítimas, né? Na verdade, todos nós fomos vítimas aqui, né? Muito bem. Mas eu me considero, eu acho que vocês devem se considerar também, como vencedores agora, porque nós vencemos. Muito bem. Nós não somos mais vítimas agora, nós somos os vencedores, nós ganhamos a parada. Muito bem, Políbio, porque é bom falar agora, né, Álvaro? Quando o Políbio estava sozinho, quando o Reinaldo estava sozinho, eu os copiava lá no canal Rural, me admirava da coragem do Políbio. Agora está mais fácil, né, Políbio? Enfim, quero fazer aqui um alerta, mas antes de um alerta, deixa eu fazer o contraditório, que é da minha área, da comunicação, viu, Toninho? Toninho Sartori. Que é assim, somos jornalistas, Políbio. George Orwell nos ensinou que jornalismo é aquilo que a gente publica quando muita gente não quer que a gente publique. Políbio publicava. O jornalismo é isso. Hoje, nós temos que fazer um avanço, antes de falar de política, temos que falar de comunicação, já que nós estamos num seminário, homenageando o Marcelo Brum, que é o seminário de comunicação, a Voz do Campo, e nós estamos continuando a repetir o mesmo erro, infelizmente. Qual o erro que nós estamos cometendo agora? De ter excesso de informação. Né? Esse zap aí, esse aparelhinho que nos domina, nós não precisamos de mais de informação. Nós precisamos de comunicação, como fez o Norberto Otigar agora há pouco. Isso é comunicação. Então, assim, hoje nós estamos com excesso, então nós temos que agarrar o tempo que nos deram para a gente passar as nossas mensagens. Qual é o alerta que eu quero fazer para os senhores? Esperamos um dia que nós chegamos a ter um regime parlamentarista nesse país, que o Álvaro certamente vai conduzir. Mas, nesse instante, nós estamos debaixo de um governo parlamentar. E os próximos 15 dias, como disse o Políbio, serão cruciais, que serão os 15 dias que nós vamos afastar a ré. E, na sequência, eu diria, mais 15 dias, vamos montar um novo país. Temos 30 dias. Depois de 15 anos de luta, Políbio, nós chegamos à praia, Toninho. Estamos na areia,
Resta saber, porém, quem vai pagar a conta. Tudo indica, se nós continuarmos sentadinhos como estamos, a conta vai ser paga por vocês, os produtores rurais. Os produtores rurais. Falei isso para o Reis, falei isso para o Jerônimo Gergen, estou falando para o senador Álvaro Dias. Nesse momento, parece que hoje, o pessoal da construção civil esteve lá no palácio. Não é isso, Ortigara? Todas as forças vivas estão lá no palácio. E os agricultores se acham representados. Certo, deputado Reis? Se nós não nos levantarmos agora, nesses próximos dias, vocês vão pagar a conta. O ajuste será necessário. Há uma chuva de dólares para entrar no Brasil. O governo, o Neri Geller já fez uma conta. O câmbio desce para 2,80 já já. No dia seguinte ao impeachment, o dólar vai cair ainda mais. A soja custa 18 dólares, né, Toninho? Multiplique por 2,80. O milho vai sobrar. Alguém vai pagar o ajuste. Serão vocês. Esse é o alerta que eu quero trazer para vocês neste momento. Comunicação. Estamos com excesso de informação. Cada debate que teve aqui, maravilhoso. O pessoal da ferrovia, eu peguei e fiquei abismado. Aí veio o meu amigo Valdir Fries e deu um show junto com o Norberto. Todos repetiram o mesmo erro, na minha humilde opinião. Todos querem dinheiro do Estado. Todos querem a solução pelo Estado. Ouvi no congresso da ABAG de um homem de dentro do governo. Ele me disse, claro que nós temos que aumentar os impostos. Vocês não param de pedir? Então, assim, se nós pudermos sair deste encontro, 3 dias de encontro, com uma palavrinha de ordem, nós iremos avançar. Qual é a palavrinha de ordem, na minha humilde opinião, Álvaro? Menos Estado, e não mais Estado, Norberto. Só uma mensagem. Querem confundir a cabeça do povo? Coloquem 10, 20, 40 mensagens. Aí você não sai com nenhuma. Outra mensagem, como diminuir o tamanho do Estado? Diminua o tamanho do cofre, aí menos pessoas irão brigar lá para tomar o dinheiro, porque quem põe o dinheiro lá dentro do cofre são vocês. Uma mensagem, baixem o imposto. Vocês colhem 50 sacas de soja por hectare. Vocês sabem quantos vocês pagam de imposto? 23 sacas. Depois é que vocês têm que contar o custo para sobrar 5 sacas, né, Toninho? 5 sacas, 6 sacas. Vocês arriscam 50, 60 sacas para ficar com 5 e dão para o Estado 23. E vocês concordam com isso? Vocês não são os gaúchos? Saiam pelo menos com essa mensagem. Há 15 anos, estava na BMF, Bolívia. Quando chegou lá, até esqueço o nome, tão inexpressivo, Antônio Palocci. Inexpressivo. Conduzindo a tropa do PT, entrando na BMF. Conduzindo a famosa Carta aos Brasileiros de Luiz Inácio Lula da Silva. Chamei o jornalista Noênio Espínola, um dos maiores brasileiros que eu conheço, lá na BMF, lá no centro de São Paulo. Vou ser mais curto ainda. Falei, Noênio, vocês vão acreditar nisso? Aí ele me levou para a janela da Bolsa e me mostrou a Praça Antônio Prado e disse, veja, olha a praça, tomada por ambulantes, tomado, e continua tomado, né? Ele disse, se nós não aceitarmos isso, no dia seguinte teremos que botar os tanques nas ruas. Nesses próximos 15 dias, vocês terão que decidir. Ou fazemos
um novo país ou só vamos trocar a coleira? Muito obrigado. Viva o Brasil! Obrigado. Vocês são gaúchos? Bom, senhores, então vamos para nossa última intervenção da noite, antes da Fabelli. sessão de abertura. Deixa eu pegar minha Bíblia. E vou chamar, então, para fazer a sua exposição, a jornalista Fabelli Oliveira, que é jornalista da TV Record de Goiás. Boa noite. Para mim é um prazer, uma honra muito grande. Já há 8 anos que eu estou exclusivamente com o agronegócio, acompanhando o trabalho realizado no Centro-Oeste, com algumas, especialmente no Sudoeste goiano, com algumas visitas pelo Mato Grosso, algumas visitas ali na região de Brasília, sempre acompanhando a produção rural. E o que é que está acontecendo da porteira para fora? Às vezes é o que não está acontecendo. Como o João Batista disse que vocês vão pagar a conta, eu não tenho tanta certeza, porque ali no Sudoeste goiano, os produtores nesse ano não terão dinheiro. Saiu o levantamento de custos de produção da segunda safra, que tinha uma expectativa média de produção de milho de 100 sacas, deixou um prejuízo de 16,6 sacas para o produtor que usou o milho BT. Lá no convencional foi um pouquinho menor, acho que ficou em 11,6, mas o prejuízo continua. E aí vai pagar essa conta como? E sabe quem sabe disso? Ninguém, só o produtor. Porque o produtor está ocupado, ele não foi conversar, ele não foi comunicar. E essa comunicação a que me refiro não é essa aqui, porque todos vocês sabem das dificuldades. Essa comunicação ela tem que acontecer com aquela sociedade que o Marcelo fala muito, que acha que o leite está na caixinha, que o Roberto Rodrigues já disse que acha que a carne está na geladeira, ou, no máximo, o frango é aquele que está na gôndola do supermercado, ali nas ilhas de frios do supermercado. Porque eu já ouvi Ecochato dizer para mim que, e eu ainda vou, os pais queridos estão aqui, acho que ela também, foi numa entrevista que eu fiz com a Fernanda Sovernigo, me aparece um Ecochato para virar para mim e falar assim, como que ela fala que o produtor está enchendo barriga, que o produtor mata a fome? Soja não mata a fome de ninguém. Bom, eu não sei o que ele entende por soja. Eu não sei o que ele entende por industrialização, por comercialização, pelo desenvolvimento do agronegócio. Uma coisa eu tenho certeza, ele não entende nada. Agora, eu não sei o quanto desse nada ele entende. Porque uma pergunta dessa, sem condição. E assim nós temos vários exemplos. A hora que vem falar do uso da água. A população urbana usa 5% da água, a indústria usa 23%. E o produtor rural, o agronegócio, usa 72%. Está vendo? É o produtor que destrói tudo. É, mas ninguém disse que destes 72%, 5% apenas é que não retorna ali. O restante, 95%, retorna para o lençol freático, sem problemas, sem nenhum dano. Agora, quer saber quem é que polui mesmo? Eu já desafiei muitos a fazer o teste. Pega, vamos lá, aqui em qualquer cidade, pega o rio principal. Já está aí, nós temos o Rio Claro. Então, pega uma amostra dessa água quando ele entra na cidade e faz a análise. E depois vai lá e pega, na hora que ele sai da cidade, e verifica o nível de poluição dele. Vamos ver quem é que está poluindo mais. Mas o produtor está ocupado trabalhando. Então é isso o que o João disse. Temos que levantar e ir para Brasília para não permitir que novos impostos sejam colocados. Lá em Goiás ainda não resolveu, não. Mas a primeira coisa que o governador teve que fazer foi suspender a portaria que dava a legalidade para o decreto. Mas os produtores já cansaram disso aí. Porque ele suspende agora. Daqui a pouco ele coloca de novo.
produtor não tem segurança em nada do que ele está fazendo. Ele deposita hoje e não sabe como que vai ser a comercialização amanhã. Então, o que está acontecendo agora? O produtor só permite uma conversa, não tem mais negociação, não tem mais nada. O governador quer conversar? Revogação definitiva do decreto. Aí vai ter conversa e tudo. E os produtores fizeram vaquinha para a ProSoja estar fazendo essa campanha agora, que está com outdoor, está com mídia eletrônica, espalhando que o governador é inimigo do agronegócio. E o Valdir, ele ainda comentou, e eu já tinha até pego, tempo não dá para a gente falar muita coisa, eu tinha feito um atrevimento aí há umas 2, 3 semanas atrás. O Valdir falou de um cantor de cabaré, e eu acho que nós vamos falar da mesma pessoa. Como que o cara tem a capacidade de fazer a letra de uma música que, diga-se de passagem, é desse tamanho, chamando o produtor de o rei do agrobis e condenando. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com a agência lá, o produtor dele, e pedi um orçamento para fazer um show dele. Porque eu nunca vi um desses ecochatos andar a pé, desligar ar-condicionado, tomar banho frio. Ele pode até fazer isso, se ele tiver que aparecer para alguém. Mas ele não abre mão do conforto, não. Ele não acha que está errado tudo. Então, tá bom, ele vai viver debaixo da ponte. Por que ele quer que você pare, que você está condenado porque tem um patrimônio, porque você tem ali um pouquinho de estrutura, e que a gente conhece muito bem por que tem essa estrutura? Quantos aqui nasceram em berço esplêndido? Ou quantos tiveram que ralar e construir os seus patrimônios, as suas histórias, que hoje os teus filhos vão conseguir ter uma educação melhor, mas em função disso. Aí, recebi a proposta do cantor. 1h15, o show, repertório do disco novo, cachê artístico, R$30 mil. Não acho errado que cobre pelo seu trabalho, não. Agora, por favor, não venha condenar o produtor que está trabalhando e ganhando dinheiro, porque ele trabalha para ganhar dinheiro, porque quando ele tem esse prejuízo, como acontece esse ano em Goiás, não tem cantor nenhum abrindo mão do cachê dele para contribuir com o plantio. Agora, olha que interessante, equipe de 9 integrantes, hospedagem. Uma suíte luxo, aí 2 single, 3 quartos duplos. Mas tem uma que é luxo, tá? Não pode ser uma suíte comum. Alimentação, transporte aéreo, transporte terrestre. Uma van luxo e um carro luxo. Diga-se de passagem, ele não pode andar misturado, nem com a sua equipe de trabalho. Certo? Então, é isso o que eu quero pedir para vocês. Arregassem as mangas, conversem, comuniquem. João Batista Olive, Políbio, eu, Marcelo, nós estamos para falarmos do homem do campo. Eu já disse que se tiver que falar mal do produtor, não vai ser no meu programa. Para isso, tem um monte de outros espaços aí. O meu programa é para falar a verdade que eu conheço, que é para falar de gente que trabalha, homens e mulheres, e quando eu me refiro a homens e mulheres, os jovens estão inseridos. Então, gente, contem conosco e vamos seguindo, informando, comunicando, e assim, com muito sucesso no campo.